Agora, o Brasil nisso. Eu fico preocupado porque eu me pergunto o que o Brasil pode ganhar nisso. Né? O Sim. Brasil não tem, vamos dizer, poderio militar Nenhum. para se meter nessa briga. Tá? O Tá. Brasil devia aproveitar a sua condição de neutra Perfeito. e tirar o melhor do proveito de um e de outro. Uhum. Tá? Porque, afinal de contas, temos que nos lembrar que os Estados Unidos, com todos os defeitos que tem, com todo o seu imperialismo, sua teoria de Monroe em cima da gente, tá? Mas o fato é que o governo Biden foi quem calou a boca do Bolsonaro, Foi. né? Foi quem garantiu o reconhecimento das eleições, Rapidamente, foi. deixou muito claro que isso era um fait accompli, um fato consumado, né? E ajudou o Lula. Né? Então, eu não vejo utilidade em ficar, vamos dizer, fazendo cócega nos Estados Unidos. Né? Perfeito. Eu não vou dizer que as medidas estão erradas. Eu acho, sim, a China e o Brasil devem negociar em moeda local. Ok, eu estou achando certíssimo, porque quem deu o mau exemplo no uso do dólar foram os americanos quando confiscaram as reservas russas. Tá? Então, é claro que os outros países têm receios de também perderem suas reservas. Então, sim, acho normal fazer isso. Agora, não precisava ser proclamado isso como um desafio. Faz-se. Não precisa proclamar, faz-se, pura e simplesmente. Né? Da mesma forma que a visita a Huawei. Tá? Eu não acho que isso aqui seria uma visita para ser feita por um presidente da República. Poderia ter sido feito por gente do segundo escalão. Ainda mais em tão pouco tempo, né, Eugênio? Por quê, né? Então, são coisas que eu não vejo utilidade, sabe? Não vejo utilidade nisso. Eu fico preocupado porque isso é retórico. Isso não é real, isso é retórico. Nós podemos tirar mais proveito, sabe, da Europa e dos Estados Unidos economicamente, como a gente pode tirar proveito da China também, desde que a gente se comporte como realmente neutro nisso. E, sim, a gente se organize multilateralmente com outros países, vamos dizer, like-minded, né, ao Brasil, né, para fazer realmente uma frente contra a guerra. Né? Mas isso não tem que ser o Brasil botando cabecinha para fora, porque cabeça de prego que fica para fora leva martelada, não é isso? Então não tem necessidade do Brasil fazer isso. Isso é minha posição. Quer dizer, não acho que as medidas foram erradas, bem pelo contrário, a visita para a China foi extremamente vantajosa para o Brasil. Tá? Lula realmente acertou em cheio. Eu só acho que poderia ter menos retórica de desafiar. Não precisa, não tem necessidade. A gente tem que fazer e não falar. Fazer mais e não falar. Né? É só isso que eu acho. Mas eu acho que, no mais, a visita do Lula na China foi um sucesso, tanto que os europeus e os americanos ficaram preocupados com o sucesso que o Brasil teve lá. Sim. Agora, o Brasil devia aproveitar esse sucesso para cobrar retorno dos europeus. Bom, tá vendo? Que a gente disse que os chineses nos arrumaram, agora está a vez de vocês de nos ajudarem também, né? Ele estará em Portugal, né? E também exatamente. em Tóquio vai encontrar o Biden. Agora, o Lula foi convidado para o G7. Sim, né? sim. Foi convidado para o G7. Fica até ruim, sabe, ele ter essa atitude de confronto, porque quando vai chegar o G7, vai ter um climão. Claro. Né? E isso é contraproducente. Então, eu acho que a gente tem que, como governo, né, é diferente de a gente ser oposição. Né? Como governo, a gente tem que pensar mais nas pautas que são mais importantes para nós. Quais são essas pautas? Erradicação da fome, a educação, a saúde, o meio ambiente, tá? E, para isso, a gente vai ter que se capitalizar lá de fora para cá. A gente vai precisar de dinheiro. Se a gente puder tirar dos suecos, dos alemães, dos americanos, dos chineses, dos russos, tanto melhor. Né? Não vejo necessidade, nesse momento, de a gente fazer esse tipo de desafio. Né?
Não vejo. Se o Brasil estivesse sendo colocado numa camisa de força, tá? Aí eu até entendia que ele desse um murro na mesa. Mas ninguém colocou o Brasil numa camisa de força. É claro que o Brasil é soberano para fazer suas escolhas vamos dizer, fazer suas escolhas geopolíticas, evidentemente. Tá? E ninguém duvida isso, nem os Estados Unidos duvidam isso. Tá? Agora, a gente tem que realmente ter certo equilíbrio nesse jogo, que é um jogo extremamente complexo. Isso não é uma coisa que se vai resolver de hoje para amanhã. Isso vai ser um conflito que vai tomar conta do século XXI. Perfeito. É isso que a gente tem que levar em conta. Então, é algo que vai se estender. E a gente não pode entrar lá dentro chutando o balde. Eu acho que isso não é bom. Excelente, que análise excelente. Agora, é inevitável pensar no que o Getúlio fez ali, né, na Segunda Guerra, optando ali pela neutralidade, jogando com a Alemanha e Estados Unidos e conseguindo financiamento do Roosevelt para a Companhia Siderúrgica Nacional. O mundo mudou, é o mundo multipolar que a gente tem hoje. Você conhecendo o Lula não é um ingênuo e nem um cara metido a fanfarronices. Você acredita que ele possa estar apontando para uma estratégia e qual poderia ser? Sua análise está perfeita, mas você acha que ele pode estar pensando em alguma coisa? Olha, eu acho o seguinte, o Lula tem uma grande qualidade que às vezes também, vamos dizer, ele derrapa. Lula é de uma espontaneidade natural muito grande. Tá? Lula não é uma pessoa conspiradora, não é uma pessoa que fica fazendo coisas pelas costas. Ele é muito, vamos dizer, muito transparente. Ele é muito transparente. Tá? Só que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo muito mais complexo do que foi o mundo do início do século. Tá? Nós estamos simplesmente na beira de uma guerra global. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado de saber de que lado que nós vamos estar. Não estou dizendo que a gente não deva estar do lado da Rússia e da China. Tá? Bem pelo contrário, minha simpatia histórica toda está pela Rússia e pela China nessa história toda. Não vejo nenhum tipo de superioridade moral dos europeus ou dos americanos em relação aos russos para dizer que os europeus estão certos e os russos estão errados. Tá? Eu entendo perfeitamente as preocupações russas, são perfeitamente legítimas, e quem quis essa guerra foram os americanos, tá? Por várias razões, mas quiseram essa guerra. E essa guerra tem que continuar, pelo menos, até a eleição do Biden, a reeleição do Biden, porque se a guerra acabar antes com o congelamento do status quo, tá? O Biden perde as eleições. Tá? Vamos deixar isso muito claro. Tá? Se a gente parar essa guerra, como quer o Lula, e tudo fica do jeito que está, como se congelasse a guerra, ou seja, a Rússia ficaria com a Crimeia, com Zaparógia, Luhansk e parte de Donetsk. Tá? Isso para o Biden é impossível ele aceitar isso, porque ele vai perder as eleições. Ele vai perder as eleições. Isso é claramente um defeccionismo. Né? Ele não tem condições de aceitar isso. Tá? Da mesma forma que a Ucrânia não tem condições de aceitar isso. Isso é simplesmente o fim da Ucrânia. Né? Então, a Rússia, com todas as razões que tem, ela precisa ter algum tipo também de flexibilidade a respeito disso. Tá? Eu acredito até que se possa criar um espaço, como se fez depois da Primeira Guerra Mundial com o Sarre e o corredor polonês de Danzig, não é isso? Se cria uma área de administração internacional nessas regiões e ali se estabeleça um prazo para se fazer um plebiscito supervisionado pela comunidade internacional. Tá? Assim como foi feito no Sarre. Né? Eu acho que seria... E o Sarre foi para a Alemanha. Estava entre a Alemanha e a França, acabou indo para a Alemanha. Então, eu acho que isso é uma solução que se pode pensar. Né? Agora, isso precisa de flexibilidade de todo mundo. Né? Precisa de flexibilidade da Rússia dizer assim, não, tá tudo bem. Vamos deixar, então, esses territórios sob a administração internacional. Tá?
e desde que sejam por um prazo X, em que se realiza um plebiscito, um novo plebiscito, reconhecido pela comunidade internacional. Eu tenho certeza absoluta que um plebiscito desse, pelo menos na Crimeia, com certeza, vai dar quase que 100% a favor da Rússia. Tá? No Donetsk e Luhansk, não sei. Zaporozhye, mais misturado. Tá? Mas ali, com certeza. Eu acho que a solução vai ter que caminhar em algum momento para isso. Agora, as partes não estão dispostas a fazer isso agora. Não estão, porque tem eleições nos Estados Unidos vindo. Porque os europeus já perderam os seus gasodutos debaixo do Mar Báltico. Né? Eles estão pagando 4 vezes mais pelo gás do que eles pagavam na época dos russos, porque eles estão importando LPG dos Estados Unidos. Né? Então, isso tudo tem um custo que já está, vamos dizer assim, já está devidamente calculado. Então, é muito difícil hoje você dizer assim, para tudo como? Sim. Por quê? Sim. Né? Sim. Então, a gente tem que ser realista nisso. E eu acredito que o Brasil tem condições de ser propositivo nisso. Tem condições de ser propositivo. Mas o Brasil tem que se amarrar com um grupo de países. Não pode ser uma iniciativa a gente achar que a gente vai ser intermediário entre a Ucrânia e a Rússia. Nós não vamos ser. Nós não vamos ser. Tá? É uma coisa muito mais profunda do que a gente pode imaginar. E o Brasil nunca passou por isso. Nunca passou. A gente não tem experiência numa guerra desse tipo. Tá? Que é uma guerra, como Lula falou, e corretamente, é uma guerra fratricida, é uma briga de família. Porque os ucranianos e os russos são 2 povos slavos orientais, com cultura e línguas muito parecidas. A Rússia nasceu em Kiev. Né? Kiev foi a primeira cidade russa, né? Até que depois se mudou para Novgorod, e de Novgorod depois se mudou para Moscou. Mas Kiev foi a primeira capital russa. Então, é claro que ali tem história, tem muita história, é um povo que sempre viveu junto. Né? Muito ressentimento, muita mágoa, né? E se você pegar os grandes escritores russos, Pushkin, por exemplo, né? Ou pegar o Shevchenko, que é escritor ucraniano, né? Ou pegar outros escritores russos, todos eles, Pauluskovsky, todos eles passaram a vida deles na Rússia e na Ucrânia. Né? Escreveram para os ucranianos e escreveram para os russos. Ou seja, até a literatura desses 2 povos está imbricada. Ela está imbricada. É que não faz sentido o ucraniano ter raiva do russo e proibir que se ensine Pushkin nas escolas, porque Pushkin passou parte da sua vida na Ucrânia também. Né? Então, isso é tudo muito artificial, essa briga toda. É uma briga que foi incutida neles. Não corresponde à cultura ucraniana e russa, que são 2 países irmãos. Né? Então, eu acho que é um trabalho que vai ter que ser feito com muito cuidado, mas a gente precisa, de alguma forma, neutralizar os europeus. A gente não neutraliza os europeus na medida em que a gente vai ficar cutucando eles, cutucando. Eles estão completamente fora da casinha. Se você vê aquela Annalena Baerbock, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, a quantidade de besterol que ela fala a respeito da guerra é de assustar. Um país que deu Bach, que deu Beethoven, né, que deu Kant, né, que deu Goethe, né, ter uma ministra das Relações Exteriores como a Annalena Baerbock, Deus me livre, o que aconteceu com a Alemanha? Realmente assustador. E, infelizmente, há um monobloco ali na Europa de opinião da imprensa. Com exceção, se me permite, desculpe te interromper, do Macron, que agora volta da China. O Macron está com dor de cotovelo. Macron está com dor de cotovelo. Por quê? Porque ele tinha vendido não sei quantos submarinos nucleares para a Ucrânia. Aí chegaram aos americanos e criaram aquela força militar conjunta da Nova Zelândia,
Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Sim. Né? Sim. E prometeram, então, fornecer aos australianos os submarinos. E os australianos, por isso, então, cancelaram as encomendas dos submarinos franceses. Tá? E isso daqui a França viu como uma facada nas costas dos americanos contra eles, que era um negócio bilionário. Tá? Então, ali tem dorzinha de cotovelo, muita dor de cotovelo. Chilique. Tá? Chilique. Né? Coisa que foi mal trabalhada pelos americanos. Eles deram uma cotovelada nos franceses, que os franceses ficaram bravos. Tá? Mas Macron também foi um dos que mandaram muitas armas para a Ucrânia. Tá? Não acredite na inocência do Macron, que o Macron tem uma visão crítica em relação aos Estados Unidos. Ele está com raiva. É uma coisa diferente, ele está com raiva. E esse bloco europeu, agora você vê também com um certo ineditismo, a Europa Ocidental toda unida junto com os Estados Unidos contra esse bloco eurasiano aí? Olha, é uma burrice tamanho do bonde. Porque a Eurásia seria uma consequência natural da globalização. Tá? Você imaginar que você poderia ir por terra, de carro ou de trem, de Lisboa até Vladivostok, e ao longo dessa linha você ter grandes centros produtivos urbanos e, ao mesmo tempo, também o aproveitamento das riquezas minerais que existe nesse eixo, né? Faria com que a Eurásia fosse simplesmente o centro do mundo. Isso levaria os Estados Unidos para a periferia. Né? Levaria para a periferia. E a um custo baixo, né? Porque a abundância de gás, de petróleo que tem ali é tão grande que a Europa ia poder crescer como cresceu nos últimos 30 anos, graças ao gás russo. Né? Então, a Europa deu um tiro no pé, né? Resolvendo ser o cachorrinho de colo dos americanos. Né? E deu um tiro no pé. Porque esse conflito é contra o interesse europeu. É contra o interesse europeu. É uma guerra americana por hegemonia global, em que eles simplesmente arrastaram os europeus para dentro desse conflito. Lembrando a vocês que os europeus estavam muito reticentes em 2014, naquele Euromaidan. Né? Queriam intermediar, não queriam a derrubada do presidente ucraniano. Mas os americanos, leia-se aí, Hunter Biden, o próprio Biden e a senhora Nolan, né, que era do Departamento de Estado, estavam atuando dentro da Ucrânia para transformar a Ucrânia num estado títere norte-americano. Né? E quando os europeus mostraram a sua insatisfação com essa coisa meio descarada deles, a Nolan diz assim, fuck Europe. Falou isso no telefone, todo mundo ouviu isso. Fuck Europe. Né? Então, quer dizer, os americanos estavam um pouco se lixando nos europeus. Se lixando. Tá? E hoje você tem os exércitos europeus, as forças armadas europeias, todas elas praticamente depauperadas, porque entregaram todos os seus armamentos para a Ucrânia e não tiveram como recompor as suas reservas. Né? E isso vai ser ótimo para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão vender muitas armas para a Europa, porque a indústria armamentista europeia não vai ter capacidade instalada para compensar essas perdas que foram feitas. Enquanto os Estados Unidos, só em 2022, investiram 50 bilhões de dólares na indústria armamentista norte-americana para entregar armas para a Ucrânia. Né? Então, tem muita gente ganhando dinheiro com esse conflito. É muita gente ganhando dinheiro. Tá? A Wall Street está feliz da vida com o conflito da Ucrânia. Está muito feliz. Isso é muito complexo. Isso é extremamente complexo. E não dá para a gente resolver isso no grito. Não dá. A gente realmente... Agora, eu achei sim, por exemplo, achei correto o Lula ter adotado a postura lá de China única. De ter falado, claro, em bom português, que a Taiwan é parte da China. E que é legítimo que a China considere Taiwan seu território. Isso está certíssimo, isso era fundamental ser colocado.
A moeda também. A moeda ele não errou também. A questão da moeda também só não precisava ser proclamada aos 4 cantos. Né? Só eu acho que não precisava disso tudo. Né? E a coisa da Huawei também, eu acho que não tinha necessidade do Lula ir lá provocar o Biden. Olha eu aqui na Huawei que você não gosta. Né? Então, e agora, logo a seguir, volta para o Brasil, e quem recebe o Lula no Brasil de volta? Lavrov. Então, realmente, vamos dizer, não está ajudando muito. O timing não está ajudando muito.